toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é do meu Abba. É do meu Abba. Ele está te esperando dizer Abba, chamá-lo de Pai. Há quanto tempo você não me chama de Pai? Há quanto tempo você não confia em meu amor? Há quanto tempo eu não ouço a tua voz me chamar dizendo Abba, Abba. Paizinho, eu sou teu. Paizinho, eu confio. Paizinho, eu vou obedecer, porque o teu amor é um lugar mais seguro. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o do Abba. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado para sempre. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos louvarmos a Deus com o hino 200. O primeiro hino, e depois eu vou convidar a nossa irmã pastora Ivani para estar louvando a Deus com mais 2 hinos da nossa arte. Fala o seguinte, né? Nossa irmã Eliana, a sua filha e a Pamela, né? Amanda e irmão Hélio, vocês podem ir na sala lá atrás, porque aí o nosso irmão presbítero João Batista já está lá. Vocês vão passar, falta mais 3 pessoas, mas enquanto isso vocês vão conversando com ele a respeito do batismo, tá bom? Por favor, vocês podem ir caminhando para lá. Qual bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levamos os cuidados ao Senhor.
Falta o coração dorido, gozo e paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidado e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes tu em oração, e com seu amor tão terno, paz terá no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo e vida no futuro, nem podemos alcançar. Graças a Deus. Nós vamos louvar a Deus com mais 2 hinos, tá? E os irmãos têm a oportunidade para... Por favor, pode usar esse. Som. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 127. Os irmãos me ajudam. Amém? 127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra-te do teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus, mas Jesus o saudará, bem-vindo. Essa glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar.
olhos serão findos, bênçãos vão e servos desfrutar. E Jesus o saudarás, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo o teu mandar. Louvado seja Deus. 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, ficai ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dor. Ouvir tua voz eu quero, sim, neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala sempre eterno dor. Ouvir tua voz eu quero, sim, neste mesmo som, como no tempo antigo tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente
que te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dou. Ouvir tua voz eu quero, se neste mesmo som. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Meus irmãos, nós vamos já estar ouvindo a palavra com o nosso irmão Juliano. Eu terminei de fazer uma escala para toda segunda-feira e às quinta-feira com os cooperadores diáconos. Estão menos assim, que ainda se sente um pouco inseguro, né? Quando tem oportunidade. Tem alguns cooperadores diáconos que eles se sentem inseguros, sente as pernas tremer muito. Então, os cultos que tem menos pessoas, a segunda-feira e às quintas. Então, eu fiz uma escala daqui, novembro e dezembro, para eu estar usando todos eles, para que eles vão desempenhando mais e se preocupando também, né? Porque quando a gente passa uma tarefa para alguém, ele vai se pensar em orar, vai pensar de ler a Bíblia, e o coração dele vai ficar pelo menos acelerado, né? Porque isso aí é normal. Então eu já fiz a escala, já passei para o Clodoaldo, só falta imprimir e colocar ali, tá? Porque a gente falar em público, irmão, não é fácil, principalmente quando se trata das coisas de Deus, porque não é para falar qualquer coisa, porque para isso nós temos a Bíblia. Então, no momento da gente ficar contando historinha, tal, existe talvez alguns testemunhos edificantes, mas geralmente esses testemunhos, ele vale mais para as quinta-feiras, os cultos públicos, aos domingos, não é? Mas culto de ensinamento, inclusive, a gente passa sempre para os obreiros, que estão mais preparados na palavra também. Então, mas nós temos que pensarmos que a obra de Deus tem que estar sempre se preparando obreiros, como Moisés. Moisés, antes dele ser recolhido, ele deixou alguém ao seu lugar. Alguém muito bem preparado, que foi Josué. E após a morte de Josué, já veio um problema meio sério, que Josué não deixou alguém definitivamente no lugar dele, e aí foi na época dos reis, olha, todo mundo ficou sem líder. E justamente isso aí dificulta e prejudica a obra de Deus. Então, nossos obreiros novos, nós vamos já começar a passar as oportunidades para eles vão desenvolvendo o seu talento e perdendo toda aquela timidez de falar ao público, para as pessoas, falar a palavra de Deus e se preocupar mais também, se dedicar na área de conhecer, buscar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, conhecemos e prossigamos conhecer o Senhor. E a mesma palavra também, eu estou citando, está lá em Oséias 6:3. E Oséias 4, Deus falou, o meu povo perece porque falta conhecimento. Então, se a gente estudar, mesmo que você esqueça, o Espírito Santo vai te lembrar aquilo que você estudou. Agora, o Espírito Santo não vai lembrar se você não estudou. Quantos textos a gente examina e daí a pouco você começa a falar das coisas de Deus e a sua mente abre um horizonte e você começa a lembrar de versículo que você leu
3 meses atrás, 1 ano, e vem à sua memória. Isto é o Espírito Santo te relembrando o que você já estudou. Então, precisamos de estudar. E eu sou amante de estudar a Bíblia. A Bíblia e livros bons também. Tá? Então, por essa razão que eu já fiz essa escala para o mês de novembro e dezembro, está fechado. Para o ano que vem, aí eu vou passando para os outros demais. Inclusive, às quinta-feira também, eu coloquei os obreiros, inclusive os presbíteros, e já está na escala. Se porventura, quando você bater o olho na escala, que você vê que você não vai conseguir devido ao seu trabalho, aí você avisa o coordenador de diácono, e ele me avisa, a gente vai ocupando esse dia com outra pessoa, tá bom? Então, nós vamos fazer assim, porque aí as coisas continuam fluindo e acontecendo para a glória de Deus. Nosso irmão Juliano vai estar fazendo uso da palavra. Eu vou pegar o microfone. Não está aí? Graças a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Acho que eu também quero estar incluso nesta escala aí da segunda-feira, pastor, que preciso aprender mais, hein? Amém, irmãos? Deus abençoe a vida dos irmãos, tá? Deus continue abençoando cada um da vida dos irmãos. É sempre bom nós estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor. Bom? Aproveitando, irmãos, já vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 3. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 3, irmãos, a partir do versículo 16, tá? Eu vou ler todo esse texto, para que nós tenhamos maior compreensão. Os irmãos têm a sua Bíblia, acompanhem. Se quiser acompanhar ali também pelo telão, fique à vontade, amém? Já vou ler. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, tive um filho, morando com ela naquela casa. Sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco naquela casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitaram sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva. E o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu lado. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o filho morto é esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei, e disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a outra, e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe eterneceram por seu filho. Disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem eu, nem teu, nem meu seja dividido antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Senhor Deus Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos, meu Pai, na tua casa, nesta terça-feira, neste culto de ensino, que o Senhor Deus possa vir abençoar a cada um de nós,
que a tua palavra seja falada pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, assim te agradeço. Amém. Irmãos, difícil, né? Julgar uma causa dessa, né? Só mesmo com a sabedoria de Deus. Eu quero aqui, irmãos, aproveitar 2 versículos como base, para nós trazermos alguma coisa nesta noite, desta palavra, que é o verso 16. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E o outro versículo é o verso 24. Disse mais o rei: trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. Então, baseado nesses versículos, irmãos, nessa passagem que nós acabamos de ler, eu quero fazer 2 perguntas dentro do texto. A primeira é: por que o rei aceitou vir a ele essas 2 mulheres? Eu não gostaria de usar, irmãos, a palavra prostituta, que é uma palavra muito vulgar, mas sim meretrize, que dá a mesmo sentido, não é? Irmãos, óbvio. E também a segunda pergunta é: por que Salomão mandou trazer uma espada? Por que não ele resolveu de outra forma? Porque ali, se dividisse a criança no meio, não ia resolver coisa nenhuma, as 2 iam ficar sem filho e ia ser pior a situação. Mas aí nós vamos entender por que essa razão, amém? Irmãos, e se falando de criança, o texto fala de uma criança, o que nós vemos, irmãos, hoje também, dando aí uma pequena introdução com relação a isso, como nós estamos sendo muito judiados, irmãos, as nossas crianças hoje no Brasil. É claro que no mundo todo, mas no Brasil, as nossas crianças estão sendo muito judiadas. É crianças sendo espancadas, crianças sendo jogadas na rua, pedindo esmola nos farol. É criança sendo de todas as formas, sendo, digamos, numa palavra mais estupidamente, irmãos, desprezada no sentido geral. E além de apesar, antes de chegarmos à sua adolescência, crianças sendo abusadas sexualmente, né, por pais, por padrasto, enfim, por pessoas adultas. Então, o que eu quero dizer, irmãos, nós temos que muito bem zelar das nossas crianças. Aqui na nossa igreja tem bastante crianças que durante esses 2 meses foram apresentadas praticamente 4 crianças e muitas outras crianças, mulheres aí para dar à luz. Então, para a igreja, irmãos, isso é um fruto muito, muito valioso. E Deus também tem cuidado muito das crianças. Tanto é que, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, Deus ele fala muito claro com os pais: ensina o teu filho na mesa, ao sentar, ao levantar, caminhando, ensina a palavra. E em Provérbios diz que ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele estiver adulto, não se desvie. O próprio Jesus disse: se nós não sermos como uma criança, de maneira nenhuma nós pode entrar no reino dos céus. E também disse que deixa as crianças virem a mim. Queria impedir que as crianças fossem até Jesus. Então, irmãos, vamos amar as nossas crianças. Pessoas que a gente estamos aí sofrendo muito com as nossas crianças sendo vendidas, irmãos, explorações. Então é devastador a situação com as nossas crianças. Vamos orar pelas nossas crianças no Brasil, orar pelas nossas crianças do bairro, orar pelas crianças da nossa igreja, para que elas, com certeza, elas serão o futuro da igreja, que vão continuar. Todos nós pais, obviamente, somos muito mais velhos do que as crianças que estão vindo aí. Nós um dia vamos partir, e as crianças estão aí, elas é uma igreja do Senhor, amém? Então é isso que deixa aqui esta pequena introdução, irmãos, para que nós venhamos amar cada dia mais os nossos filhos, ensinar eles, amá-lo eles, e em todas as formas educá-lo, para que realmente cresça saudável, cresça uma criança abençoada na presença de Deus, amém?
Por que, irmãos, Salomão deixou que essas duas meretrizes chegassem a ele? As meretrizes, irmão, eu não quero aqui expor o que é uma meretriz, não. Mas eu quero aqui expor algo que, biblicamente, irmãos, eram pessoas que excluídas da sociedade, devido às suas práticas, às suas escolhas que elas faziam. E elas eram a causas de muitos divórcios na época. E hoje também, não é? Elas têm as suas práticas que antibíblica, que não é aceita. E Salomão recebeu essas duas mulheres desta forma, sendo que ele, como um rei, um homem muito, na época, com seus 20 anos de idade, reinando aí, e todo Israel olhava com os olhos fitos em Salomão. A princípio, para a população, para o reinado, isso era um absurdo, um rei receber essas qualidades de pessoas em seu palácio. Tanto é que elas, para você ter uma ideia, que o próprio texto diz que elas moravam numa casa, apenas as duas, porque elas não poderiam morar em outro lugar. Não tinha marido, a família não apoiava, estava totalmente abandonada, não é? E então, olhando para isso, Salomão, os olhos físicos, Salomão está errado. Mas nós vamos entender, irmãos, por que Salomão teve a capacidade de receber essas mulheres, né? A gente sabe que na Bíblia, irmãos, esse tipo de prática, eles era para ser apedrejada. No capítulo em Gênesis, capítulo 38, o verso 24, a gente tem ali uma meretriz que Judá disse para ela: olha, pode apedrejar, não é lícito que viva. Porque, na verdade, irmãos, era uma prática muito absurda. E também a causa, né, que causava na população. Então, não só mulheres, irmãos, dito falando, mas a gente sabe que existem, infelizmente, feminino e masculino nessa situação, não é? Existem. Então, não pode, para a Bíblia, irmãos, para os estudos bíblicos, automaticamente, só realmente a misericórdia de Deus para que essas pessoas entendam a situação, não é? E a gente vê aí a situação que Salomão encontra diante de uma situação muito grande. Ele estava começando, foi a primeira coisa no seu reinado que ele começa a mostrar o seu trabalho, que é exatamente trazendo esta causa dificultoso, irmãos, olhando, muito difícil. Eu, particularmente, irmãos, olhando para essa palavra, eu ainda não vi ainda sendo pregada. Então a gente fica, que caminho você deve levar para que dá uma maior conclusão da palavra? Mas Deus, ele é fiel, irmãos, e a gente sabe que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Amém? Então, irmão, eu entendo, irmãos, por quê? Quem era Salomão, irmãos? Por que Salomão recebeu? Salomão quer dizer o quê? O seu nome significa Shalom. Shalom em hebraico quer dizer, irmãos, paz. Paz. Você imagina que o reinado de Salomão, um reinado de paz, um reinado de pacífico, um reinado de tranquilidade, um reinado de sucesso. Jamais Salomão ia causar, irmãos, no seu reinado, um desconforto desse. Imagina quando ele visse essas mulheres vindo, não sei se elas marcaram um dia certo, alguém
marcou um agendamento para Salomão recebê-la, ou se elas foram assim de repente por conta própria. Não sei de que forma. O que dá a entender o texto que elas foram até Salomão, não é? E Salomão recebeu de todos os braços. Ele não fez nenhuma questão, não fez nenhum alvoroço, não quis nem expulsá-la, não quis de jeito nenhum, olha, não quero recebê-lo por isso e por aquilo, porque ela não é digna de estar entre nós, então não vou receber, não. Ele recebeu de braços abertos. Entendo, irmãos, por quê? Aonde há paz, irmãos, aonde há paz, há uma harmonia. Aonde há paz, a gente sabe que tem coisas que impossivelmente de resolver na base do soco, na base do pontapé, na base da ignorância. Então não vai resolver uma situação. Imagina se essa mulher, passando por uma situação dessa, uma causa difícil, uma matou seu próprio filho, depois de 3 dias a outra foi ter o filho, uma ajudou nasceu o filho da outra, porque ali não existia ninguém, só eram as duas, não tinha parente, não tinha enfermeira, não tinha parteira, não tinha ninguém mesmo, ela estava totalmente excluída. Então elas tiveram, e outra, elas, porque automaticamente nas experiências da vida, aconteceu de elas ficarem grávidas, né? E justamente quase no mesmo período, as duas. Então, morando as duas sozinhas, se conhecia muito bem, né? Trabalhava na sua vida as duas, ia e vinha as duas. Então, quando chega numa situação dessa, irmãos, entra um desespero. Meu filho morreu, e agora? Eu vou usar de aproveito e vou inventar aqui uma mentira, inventar uma coisa, e vou tentar recuperar o meu filho, mesmo que não seja meu. Ela sabia, a que tinha matado seu próprio filho, sabia que não era dela. Mas como que ia resolver a situação? Falou para ela, você matou o teu filho, e você colocou no meu lado, e o meu filho está com você. E ela, não, esse aqui é meu. Não, é meu, não sei o que, aquilo outro. Então vamos resolver de outra forma. Vamos levar o juiz, né? Então, o juiz foi Salomão nesse momento. Então, irmãos, chegam lá. De repente, Salomão, numa situação dessa, elas queriam que resolvesse essa situação. E chega, e Salomão manda espancá-la, se realmente acontecesse. Ia ser, acredito, irmãos, que para as pessoas, Israel, olhando esse lado, Salomão foi errado. Se eles fizessem o que era correto, poderia fazer. Lembra, irmãos, quando trouxeram aquela mulher no capítulo 8 de João, até os fariseus, e começaram a interrogá-la, aquela mulher de adultério, e chegou até Jesus e falou assim, olha, Jesus, essa mulher não é digna de estar viva, não é digna de estar entre nós, então o que o senhor vai fazer? Então, na lei de Moisés, era para ser apedrejada, e o que o senhor vai fazer? E Jesus falou assim, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, quem é de vós que não tem pecado, atira a primeira pedra? E um começa a analisar, peraí, na minha família, se eu não sou, mas na minha família tem alguém que é meretriz. Se na minha família não tem, eu conheço alguém, um parente bem distante que é. O outro falou, peraí, eu já fiz coisa errada. Peraí, pensando eles, não disseram, mas pensando, peraí, eu já fui atrás de uma meretriz. Eu já saí com a meretriz. Peraí, então eu não posso atirar a primeira pedra. Então, irmãos, o homem, por isso que eu falo, é bem antes de nós julgar, antes de nós apedrejar, antes de nós expulsar, antes que nós fazemos qualquer atos desonroso, atos que não é cabível a uma atitude dessa, de chutar, entendeu? Então, principalmente, irmãos, quando nós conhecemos a palavra. A igreja, como somos nós, pessoas, não é a parede, não é o tijolo que é a igreja somos nós. Então, nós não devemos assumir um atos pecaminoso. Mas quando nós abraçamos
a causa que a pessoa está num desespero, então esse é o nosso papel. Como que você reagiria desta forma? Como que um líder de uma igreja, um líder de um departamento religioso vai agir numa situação dessa? Qual era, ele sendo filho do Senhor, que é paz, que é amor. O próprio Jesus veio em paz, resolvendo a situação, tirando as pessoas da miséria, trazendo para o seu reino, curando, libertando. E de repente nós, como pregamos o evangelho dele, falamos de paz, falamos de amor, e trazendo uma situação semelhante a essa. E nós falamos assim, ó, se vira, você não presta, você não merece estar entre nós. Não, irmãos, nós temos que agir de misericórdia. Você não lembra Jesus falando no capítulo 5 de Mateus, como que Jesus mostrando o seu ministério, como que nós temos que agir perante a sociedade. Então, Salomão, irmãos, esse é um primeiro ponto que eu fico analisando, irmãos. Salomão, ele era um homem completamente, recebeu a orientação de Deus, irmãos. Sabedoria que ele pediu para Deus, Deus ele deu de sobra. E a gente sabe da história de Salomão, 3.000 provérbios, cantares de Salomão, vários salmos, um homem que deu cânticos às árvores, deu cânticos às flores. Então, ele não jamais, com essa sabedoria, ele não ia agir diferente. Ele agiu dessa forma. Então, vem aqui, eu vou abraçar a causa de vocês. Então, Salomão, primeiro ponto que eu vejo, irmãos, porque ele recebeu essa mulher, porque ele era um reinado de paz, porque ele aprendeu que, como ele estava assumindo um compromisso perante uma grande nação, então as coisas desta forma, ele tinha que agir com sabedoria. Então nós temos que agir com sabedoria. Nós precisamos estar no meio de uma sociedade, mas com sabedoria, irmãos. A gente saber entrar em um ambiente, a gente ser educado, não é? Ah, mas a educação é só para quem é formado, educação é só para quem tem teologia, educação para quem é mestrado, educação é para quem é filho de rico. Não, irmãos, a educação ela começa na sua casa. A educação ela começa simplesmente em você ouvir. A educação ela é bem recebida em qualquer lugar. Então, quando você entra em qualquer lugar, você tem todas as maneiras de a gente abordar em um certo lugar. Às vezes você não conhece uma pessoa, você não pode ei, você aí, não, senhor, senhora, moço, jovem, bem que hoje ninguém quer ser chamado de senhor, não é? É jovem, é moça. Oi, moça, eu trabalho nesse ramo de comércio, então você, quando tem uma senhora de seus 70 anos, você chama ela de senhora, já olha para a sua cara assim, eu falo assim, tudo bem, moça? Ela quer que chame de moça, entendeu? Então, assim é a mesma coisa os homens. Então, a gente tenta ter essa educação, tenta passar essa sensibilidade para as pessoas, para que você seja bem recebido, não é? Uma pessoa educada, irmãos, uma pessoa educada chega em qualquer lugar. Às vezes você chega com um currículo, a pessoa olha para você assim, entendeu? Olha para a sua cara de nordestino. Que é uma coisa interessante, irmãos. Teve um rapaz que ele é do Ceará, né? Então ele foi para os Estados Unidos a negócio, não é? Aí quando chega no hotel, aí a mulher é brasileira, só que ela não era do Ceará, ela deveria ser uma paulista. Você vê como que é a educação. Nesse caso ela não foi educada, ela não deu bom dia, não deu boa tarde, só olhou para a cara dele, você é do Ceará, né? Aí já acabou, aí já mostrou uma certa descontentação com relação a receber as pessoas. Então a gente recebe boa noite, boa tarde, bom dia ou boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado, volte sempre. Então, sempre essa expressão, a igreja também tem essa mesma intuição, irmãos. É sempre receber bem as pessoas. Chega uma pessoa, você nunca
nunca conhece, você nunca deve julgar as pessoas pela aparência. Tudo bem, na igreja, é claro que a gente entende que todos que vêm à igreja têm que vir decente, né? Tem que vir bem vestido, mas decência, com ordem, com pudor, sem muita extravagância. Mas quando você vê uma pessoa, uma mulher ou um homem, também vem, tem homem que também anda de uma forma que você olha assim, peraí, isso aí não é cristão, essa não é cristã. Mas antes de que nós julgarmos alguém ou desprezar alguém, a gente primeiramente, vamos analisar no conceito bíblico. Jesus nunca desprezava ninguém. Nós aprendemos que nós temos que demonstrar o amor pela pessoa. Tá certo, irmãos? Então é isso, Salomão, do primeiro ponto. E o segundo ponto, irmãos, que eu fico observando aqui. O segundo ponto. Salomão, irmãos, ele não era filho de um parentesco, de uma linda história. Salomão não era de uma família linda história. Por aí. Eu vou julgar essa causa dessas mulheres, mas quem sou eu? A gente primeiro tem que analisar quem sou eu. Quem era Salomão, irmãos? Só porque ele estava sendo rei, um rei de paz. Davi deixou o reinado para ele, 40 anos de paz, só de ouro, só de muitas coisas boas. Mas quem era Salomão no princípio? Salomão, irmãos, para você ter uma ideia, eu vou abrir no capítulo 1 de São Mateus, para você ver de onde Salomão veio. Por esta razão, irmãos, que a gente tem que analisar as coisas. Olha só. E Judá gerou de Tamar a Pérez, e a Zerás e Farés gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou já começa por aí, irmão, de Recabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Então, percebe, irmãos, que num parentesco de Salomão, veio Judá, ele coabitou, irmãos, com a sua própria nora, e aí veio o filho de Pérez, e aí veio outra geração, Raabe. Quem era Raabe? Era a meretriz, aquela mesma que Josué mandou os espias olhar a terra, e eles encontraram esta mulher. Então, ela gerou Boaz. E aí, irmãos, quem era a mãe de Salomão? A mãe de Salomão foi exatamente a mulher Betseba, que era mulher de Urias, que Davi adulterou, cometeu o assassinato. Então, quer dizer, tudo Salomão, irmãos, para mim não receber essas duas meretrizes, eu preciso analisar quem eu sou. Então, eu não, de maneira nenhuma, eu não posso atirar uma pedra. Entende, irmão? Não estou dizendo, irmãos, que nós temos que... porque eu sou assim, eu preciso receber pessoas assim. Não, eu estou falando de uma forma que nós não devemos, irmão, de forma nenhuma, excomungar a palavra certa. De jeito nenhum, irmãos, temos que abraçar a causa das pessoas, o problema das pessoas, que as pessoas vêm todas cheias de defeito, e aqui nós estamos para levar ela à luz da palavra de Deus, levar ela à luz que a palavra de Deus nos ensina, não é? Por essa razão, irmãos, que Jesus, ao se apresentar àquela mulher samaritana, de uma nacionalidade completamente diferente, Israel ficava à direita, né? E Samaria ficava à esquerda, quilômetros e quilômetros de distância. Eu quero ver samaritano morto, mas, entendeu? Mas perto de mim de jeito nenhum. E Jesus, com toda a sua delicadeza, com toda a sua simpatia, com toda a sua educação, mulher, vem cá, vamos conversar. Mas eu não posso. Calma. E aí, e por sinal, irmãos, Jesus
olha, tu tiveste 7 maridos, o que tu tem agora não é teu. Ou seja, era uma meretriz. Não que ela teve um marido, morreu, ficou viúva, casou com outro, ficou viúva, casou com outro. Não, ela tinha por meretriz. Então, por essa razão, Jesus não o desprezou. E por que que a igreja, irmãos, a igreja muitas vezes quer excluir alguém, quer excluir de uma forma que, você não é bem-vinda, porque os seus trajes não condizem, beleza? Traga, abrace, coloque aqui, senta do lado, dê um abraço, entendeu? E aí, a palavra de Deus, ela vai fazer com que a luz do evangelho, ela vai esclarecendo a forma que a pessoa tem que andar conforme a Bíblia. Tá certo, irmãos? Então, essa é a razão. Então, Salomão tinha aí as suas razões para não, poderia, como rei, poderia pegar mandar o soldado, olha, tira para bem longe daqui. A forma que ela vem a mim, do jeito que ela vem, a história dela, não quero. Irmãos, não foi dessa forma que Salomão agiu. Tá certo, irmãos? Então, nós temos que analisar muito bem a situação, mano. E aí, irmãos, a gente sabe que e ainda continuando a história de a família de Salomão, porque analisando a sua vida, irmãos. Aí veio o seu pai Davi, fez isso, cometeu um adultério. Aí foi trágico, irmãos, a situação na família, não é? Na família. Absalão, o seu próprio filho, irmão de Salomão, ele coabitou, irmãos, com as próprias concubinas do seu pai. Com as próprias concubinas, na frente dele, armou uma cabana assim, na frente da sua casa e coabitou. Para você ver, não é? Então, quer dizer, irmãos, foi trágico. Então, Salomão, irmãos, ele tinha motivo de sobra para dizer, peraí, vem aqui que eu vou resolver essa situação. E aí, por sinal, irmãos, nas sequências, teve morte entre irmãos, teve coabitões entre irmã e irmãos. O próprio Absalão, irmãos, tomou o reino de Davi. Então, por essa razão, irmãos, eu estava analisando por que Salomão teve. Tem outros caminhos, irmãos, que nós analisando esta palavra, você pode tomar por outros caminhos. Mas esse caminho que eu estava analisando e meditando, irmãos, é um caminho que realmente a gente analisando tem razão. Tem razão porque Salomão recebeu. Porque ele traz uma luz para nós, irmãos, que nós não era, por máximo que você nasceu num berço evangélico, mas se você for ver uma história dos seus antepassados, fulano, cicrano lá atrás, obviamente você, peraí, eu vou cair de joelho e vou pedir misericórdia para Deus, porque realmente nós somos seres humanos, infelizmente, numa situação pecaminosa. Então, por isso, nós temos que ter o máximo de cuidado, irmãos, para nós abraçarmos as pessoas, a causa que as pessoas realmente nos veem. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a segunda coisa, irmãos, segunda coisa que eu vejo, segunda coisa, porque Salomão manda trazer uma espada. Você acha que Salomão, irmãos, ia resolver a situação dessa mulher cortando a criança no meio? Não ia ser pior? Ia ser pior. Mas Deus foi tão maravilhoso, irmãos, na vida de Salomão, que Deus deu a Salomão a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria para Salomão resolver uma situação dessa tão complicada. Traz a espada. Aí vamos ver, irmãos, por que a espada, ela representa a palavra de Deus. Deixa eu abrir. Ô Rinaldo, por favor, eu não pedi ainda nenhuma uma vez para você colocar um versículo. Coloca para mim aí, Isaías, por favor, 55:11, por gentileza. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz
e prosperar naquilo para que a enviei. Pode ser o 12. Porque com alegria sereis e em paz sereis guiados. Os montes dos solteiros romperão em cântico diante de vós, e todas as aves do campo baterão palmas. Está vendo, irmãos? Porque que a palavra de Deus, a espada representa a palavra de Deus. Por favor, Irinaldo, mais um versículo para a gente continuar aqui. Gênesis capítulo 3, verso 24. O que Salomão usou? E havendo lançado fora o homem. Presta atenção, irmãos, eu não tinha reparado essa palavra. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden. Olha só, e uma espada inflamada que andava. Irmão, espada anda. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Que espada era essa, irmãos? Rinaldo, mais um versículo aí, por favor. Juízes capítulo 7, verso 20. Olha só o que Salomão usou, irmãos. Assim, presta atenção, irmão. Olha só. Assim tocaram as 3 campanias das trombetas e quebraram os cânticos. Olha só. E tinha nas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas mãos direitas as trombetas para tocarem. E clamaram, parou, vírgula, espada do Senhor e de Gideão. Olha só, que espada era essa, irmãos? E foram derrotados todos os inimigos. Se eles estavam com as mãos ocupadas, de onde estava essa espada? A palavra de Deus, ela resolve a situação, irmãos. Mais um versículo, Rinaldo, por favor. Lucas 2:35. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. É uma espada literalmente, irmãos? Não. É a palavra. É a palavra que transpassa. Outro versículo, Rinaldo, por favor. Efésios 6:17. Olha lá. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa foi a arma que Salomão usou para resolver uma causa dificílima. Outro versículo, por favor. Esse aqui é conhecido de toda a igreja, todos nós. Capítulo 4 e o verso 12 de Hebreus. Pode pôr. Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a alma, divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que Salomão viu ali, irmãos? A intenção e o pensamento das mulheres, das meretrizes. Então, essa foi a razão que Salomão usou a espada. E outro versículo, irmãos, capítulo 1, verso 16 de Apocalipse, por favor, Iraldo. Apocalipse 1, 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Amém, irmãos? Para finalizar, 2 Timóteo capítulo 16, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Comecei falando da palavra e finalizo falando a palavra. Olha lá. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, o verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí está, irmão, a espada que Salomão usou
para resolver a causa dessas duas mulheres. Dividir, cortar a criança no meio não ia resolver nada. Mas ele usou a sabedoria, a palavra revelada. E essa foi a espada que Deus usou para Salomão. E foi resolvida. Corta a criança. Não cortou de jeito nenhum. A mãe verdadeira disse: pelo amor de Deus, não faça isso. Dê a criança para ele. O importante é que eu veja que a criança fique viva. Aí você imagina, de quem ficou a criança? Com a outra não, ficou com a própria. E quando a palavra é revelada, irmãos, quando a palavra é dita, você acha que a outra, quem ficou sem a criança, ela ficou brava? Não. Porque a situação foi resolvida de uma forma maravilhosíssima diante de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Graças a Deus pela palavra. E agora nós vamos tirar as ofertas para a obra do Senhor. O hino mais pequeno da harpa cristã que eu conheço é o 199, 3 estrofas. É um hino de ceia. Mas eu vou chamar a irmã Ruth. Escolhe um hino bem pequeno, irmã Ruth, por favor, enquanto nós contribuímos para a obra do Senhor. Relembrando os irmãos que domingo nós temos a parte da manhã a nossa consagração. E, quer dizer, eu estou até esquecendo já de quinta-feira e sábado, né? Que antes de domingo tem quinta e sábado. Quinta-feira é o nosso culto da família. E sábado nós vamos estar... os irmãos com os parentes que vão descer as águas vão estar aqui 8 horas para nós irmos para depois do Vale da Bênção, nós vamos estar realizando o batismo, tá? E no domingo estamos aqui e a ceia nós vamos participar à noite também, tá bom, irmãos? Todos atentos. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o de número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo
Santo.